Eu fiquei muito decepcionado. Há poucos dias eu fui comprar um comentário de Gênesis de um pastor muito conhecido aqui no Brasil, com muitos livros publicados aqui no Brasil. E quando eu vi o comentário em 3 volumes, eu fiquei encantado. É esse que eu preciso. E eu fiquei chocado que aquele famoso escritor americano dedicou 400 páginas praticamente para expor Gênesis 1, 2 e 3 dentro desta linha liberal, tentando conjugar cristianismo com darwinismo. E notem vocês, é impossível negar a literalidade, a historicidade de Gênesis 1, 2 e 3, sem negar toda a Escritura. Porque a criação não está registrada apenas em Gênesis 1, 2 e 3, em todos os livros da lei, em todos os livros históricos, em todos os livros poéticos, em todos os livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas e no livro de Apocalipse. Nós teríamos que desconstruir toda a verdade de Deus para abraçarmos o liberalismo. É por isso que um liberal jamais será um pregador expositivo, porque não tem compromisso com a veracidade, com a inerrância, com a infalibilidade das Escrituras. Segundo lugar, a pregação expositiva corrige o problema grave que assola a igreja brasileira, que é o sincretismo religioso. De onde viemos? Qual é o nosso pano de fundo? Pagelança indígena, catolicismo português, espiritismo kardecista da França, cultos afros brasileiros. Agora nota o que está acontecendo hoje. Muitas igrejas hoje não fazem mais uma peregrinação a Juazeiro do Norte, nem a Aparecida do Norte, mas usam a rosa ungida, um copo d'água em cima do rádio, sal grosso. O que nós fizemos? Simplesmente mudamos o rótulo, mas o conteúdo é o mesmo. Se a igreja evangélica brasileira não se voltar para as Escrituras, ela corre o risco de entrar por esses caminhos. E aí nós fazemos 7 sextas-feiras especiais, não pode ser 5 nem 6, tem que ser 7. E aí nós botamos uma placa na porta, uma faixa, terça-feira dos milagres, e se Deus não fizer, está encrencado, porque nós já agendamos para fazer. E nós criamos técnicas e mecanismos para atrair as pessoas, mas sonegando a elas a verdade de Deus. O papel do pregador é pregar a palavra. Meus amados irmãos, se nós não crermos na suficiência da Escritura, nós vamos ter que ser muito criativos. Sabe por quê? Porque se você criar novidades, isso passa, isso é igual chiclete. Você começa depois a mastigar borracha, aí você tem que criar outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Prega a palavra. Essa palavra é viva, essa palavra é atual, essa palavra é poderosa, essa palavra é suficiente. Prega a palavra, é a ordem de Deus. Mas há um terceiro aspecto que eu acho que a pregação expositiva corrige, queridos, que é o problema da ortodoxia morta. E eu estou me dirigindo talvez a um grupo grande de crentes históricos nesse país. E talvez esse seja o nosso maior problema. Talvez a maioria de nós aqui não pregue heresia. Talvez a maioria de nós aqui não aceite qualquer novidade no mercado da fé. Mas também falta-nos poder. Falta-nos unção do Espírito. Falta-nos virtude de Deus. Dr. J.I. Packer disse que não tem nada mais solene do que um defunto dentro de um caixão. É soleníssimo, mas está morto. Ortodoxia morta mata. Quando Eliseu mandou Geazi botar o bordão profético no rosto do menino morto, diz a Bíblia que o menino continuou morto. O problema não era o bordão, o problema é quem carregava o bordão. A mulher de Sarepta disse para Elias: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Isso me faz tremer, porque a pergunta é: meu Deus, então será que a tua palavra na minha boca pode não ser verdade?
Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Eu tenho que concordar com Ian Bounds, um metodista piedoso do século XIX, quando ele diz que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Nós dependemos do Espírito Santo, queridos. Essa palavra tem que ser pregada com fidelidade, mas na virtude, no poder do Espírito Santo de Deus. Perguntaram certa feita para Dwight Lyman Moody: Moody, qual é o maior problema da obra? Moody respondeu: o maior problema da obra são os obreiros. Talvez você e eu sejamos o maior problema da igreja. Se o púlpito pegar fogo, os bancos também pegarão. Se o pastor for um graveto seco a pegar fogo, lenha verde vai começar a arder. Não basta apenas pregar. É preciso pregar, como Paulo disse, no poder do Espírito, em profunda convicção. Mas eu penso, amados irmãos, que a pregação expositiva vai corrigir um outro aspecto sério hoje, que é a superficialidade. Muitos pregadores estão dando uma sopa rala para o povo. E eu vou lhe dizer uma coisa: a ovelha faminta é a ovelha susceptível aos lobos. As heresias entram porque muitas vezes nós, pastores, não temos dado ao povo o alimento sólido da palavra de Deus. É triste, como tantos pregadores hoje não se preparam para pregar. E eu entendo o que Paulo disse na sua carta a Timóteo, que são dignos de redobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra. É trabalho árduo, pesado. E aqui é um fato curioso, é que a maioria dos nossos membros parece que não entende que quando o pastor está estudando, ele está trabalhando. Talvez a ideia popular é que o bom pastor é aquele que toma 10 cafezinhos todo dia na casa de muita gente. E chega no domingo e prega qualquer coisa. Certa feita, um membro passava perto da casa pastoral e viu o pastor estudando e perguntou: está descansando, pastor? O pastor disse: não, estou trabalhando. Na volta o mesmo passou, o pastor estava lá no quintal, carpindo, capinando. Aí a pessoa: está trabalhando, pastor? Não, agora estou descansando. Se nós quisermos pregar expositivamente, nós teremos que estudar. Por isso, eu gostaria de dizer para você que nós poderíamos sintetizar a pregação expositiva em 3 verbos. E se você guardar esses 3 verbos, eu fico muito feliz. Acho que você entendeu a mensagem que eu quero passar nessa manhã. Pregação expositiva pode ser resumida em 3 verbos. Primeiro, ler o texto. Ler. Você já viu um pregador subir ao púlpito e ele atropela o texto que vai pregar? Ele lê o texto atabalhoadamente. Quando você vê tal coisa, o que é que você pensa? Ele não se preparou. Ele não conhece nem o texto. Ele não gastou tempo. Talvez ele está dizendo o seguinte: o que importa aqui não é o texto que eu estou lendo, é o que eu vou falar depois. Deixa eu dizer uma coisa para você: a parte mais importante de um sermão é o texto, porque só vai ser sermão se ele expor o texto que ele leu.